Bom, pessoal, continuando aqui, agora a gente vai ter um problema bidimensional, tá? Onde a gente vai ter esse sistema de cargas aqui, tá? Onde é o mesmo sistema de cargas daquele primeiro exemplo, só que agora eu coloquei uma carga Q4 aqui negativa aqui nessa região. Então agora você não está mais em uma linha, somente em uma linha, né? Ou seja, em uma dimensão. Agora você está com um problema onde as cargas estão em um plano, tá? Bidimensional. Então agora, como a força que cada carga exerce em outra é um vetor, a gente vai ter que considerar os dois eixos, tá? O eixo x e o eixo y, tá bom? Então aqui você tem os valores das cargas, Q1 e Q2, e né, o valor da carga Q4, que é esse aqui, ó, menos 3,2 vezes 10 a menos 19. E essa carga Q4 está a uma distância de 3/4 de R da carga Q1, tá? Sendo que ele te deu esse ângulo aqui também e disse que esse ângulo entre esses dois segmentos de reta é de 60 graus. Esse ângulo vai ser importante para a gente, por quê? Porque lembra que o cálculo de vetor em duas ou mais dimensões vai exigir o uso de ângulos, né? Aí vocês vão lembrar lá do curso de vetor de vocês do primeiro semestre, tá? Como que a gente vai desenhar o diagrama de corpo livre sobre a partícula Q1? Na verdade, o que o exercício quer, né? Ele quer a força total que essas duas partículas exercem em Q1. Então, vai ser uma soma, né, de forças, só que uma soma vetorial, tá? Em duas dimensões. Então, aqui, como que a gente desenha o diagrama de corpo livre aqui? Então, você vai ter a carga Q1, tá? E essa primeira força, que a gente já viu no primeiro exemplo, é uma força de repulsão, porque é a força que 2 exerce em 1 de repulsão para cá, tá? Só que e a força 1,4, que é a que 4 exerce em 1? Vai ser de atração, por isso que ela está dirigida para cima, ó, porque aqui você tem uma carga positiva e uma carga negativa. O sentido é de atração, tá? Então você desenhou esses dois vetores, tá bom? Por que eles estão desenhando? Primeiro, né, você pode perguntar por que você desenhou esse vetor maior do que esse outro? Porque quando você for calcular o módulo dessas duas forças, você vai ver que o módulo dessa força 1,4 é maior do que essa força 1,2. Então, os vetores, na verdade, se for desenhar eles de forma correta, eles têm que ser na escala, né? Na escala de vetor. Então, se esse vetor tem módulo maior, ele tem que ser uma seta maior, né? Um vetor maior. E aqui está o ângulo, tá? Então, esse é o diagrama de corpo livre. E como que a gente faz o cálculo desse vetor resultante, que a gente vai chamar de FR? Então, aqui eu redesenhei o problema, tá? Colocando os eixos x e y e colocando os vetores. E aí vocês vão ter que lembrar de uma regra lá de vetor, que é a regra do paralelogramo. Qual que é essa regra aí? Se eu tenho dois vetores e quero desenhar o vetor resultante, que resulta da soma desses dois vetores, eu tenho que aplicar essa regra aqui, ó. Então eu pego a projeção desse vetor maior na ponta do outro vetor e eu desenho essa linha tracejada aqui, tá? É a projeção desse vetor lá no final desse outro. E eu faço a mesma coisa com esse F12. Eu desenho a projeção dele lá em cima aqui, na ponta do F14, tá? Com a mesma inclinação, tá vendo? Então, você desenha um paralelogramo aqui. E o vetor resultante, ele vai ser o quê? Ele vai sair da junção, né, desses dois e ir lá aonde fecha o paralelogramo. Então, isso é uma regra que chama regra do paralelogramo. Então, o vetor resultante, você já descobriu o quê? A direção e o sentido dele, tá vendo? Já descobriu essas duas coisas. E esses dois ângulos aqui, ó? Você tem o ângulo de 60, que o exercício já tinha dado, e o que vai interessar para a gente aqui é esse outro ângulo de 120. Por quê?
Se vocês lembrarem, como que eu calculo o módulo desse vetor resultante? Através de uma lei que chama lei dos cossenos. E essa lei é essa fórmula aqui, ó. Ela vai ser o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual o módulo do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas o ângulo entre eles não foi dado, só que você pode descobrir. Foi dado o ângulo de 60, daqui até aqui, né? E qual que é o restante para 180? Lembra que esse ângulo reto aqui, ó, desculpa, essa linha aqui, daqui até aqui, ó, tem 180 graus. Se você já andou 60, falta quanto? 120. Tá? Então você acabou de descobrir o ângulo entre esses dois vetores, que é o ângulo que vai na fórmula. Bom, resumindo, você quer achar esse FR aqui. Você quer achar o valor do vetor resultante. Precisa aplicar essa fórmula. Só que para aplicar essa fórmula, você precisa saber o módulo de F1,4, o módulo de F1,2, tá? Você precisa dessas duas coisas. E como que encontra o módulo de F1,4 e F1,2? Lei de Coulomb, tá? Então, calculando o F1,2, você aplica a lei de Coulomb. E calculando o F1,4, você também aplica a lei de Coulomb, tá? Só que F1,2 é a carga 1 e a carga 2. E F1,4 é a carga 1 e a carga 4. Tá? Né? Aqui está o cálculo detalhado, né? Com os valores que você tem, as unidades em vermelho, fiz questão de destacar as unidades em vermelho. Se você fizer esse cálculo, vai dar 11,52 vezes 10 a menos 25 newton. Da mesma forma, calculando o F1,4, só que agora entra em questão a carga 4 em módulo, tá vendo que não veio o sinal negativo aqui. E agora você tem a distância entre 1 e 4 de 3 quartos de R, porque foi dado aqui, ó. Tá vendo aqui? Foi dada essa distância entre as duas cargas, 3 quartos de R. Então aqui, voltando, fica 3 quartos de R, que é 0,02, né? Faz primeiro essa conta que está entre parênteses, depois eleva ao quadrado, faz o restante da conta. Isso aqui vai dar 20,48 vezes 10 a menos 25 newton. Beleza, então agora você já tem F1,2, já tem F1,4, joga na fórmula. Tem o ângulo, joga na fórmula. Aplicando a lei dos cossenos, então você vai ter isso aqui, substituindo os valores, né? E tirando a raiz quadrada, pois na expressão temos FR ao quadrado. Então notem que quando você substitui, eleva esses valores ao quadrado, faz a soma, você ainda desse lado da equação tem FR ao quadrado. Eu não quero ele ao quadrado, eu quero só o FR. Então você joga a raiz do outro lado, né? Matemática básica igual vocês sabem, e você encontra esse valor de FR aqui, ó, 1,78 vezes 10 a menos 24 newton. Tá? Então é dessa forma que a gente faz cálculo vetorial, tá? Quando você tem dois vetores, igual a gente tem aqui. Tá? É a forma mais fácil. Você poderia usar aquele outro sistema de soma das componentes, tá? Que é o que a gente vai usar quando a gente for estudar campo elétrico. Né? Dependendo da situação, é mais fácil você decompor esses dois vetores em suas componentes x e y e fazer a soma por componente. Mas nesse caso aqui da força, eu achei melhor fazer dessa forma aqui, tá? Então vamos para a próxima aula.